eu dar uma olhadinha aqui, então, no que está dizendo o técnico Fernando Diniz. O que será que disse o Diniz depois dessa derrota feia, tá? Feia, porque o Fluminense não jogou nada. Jogou muito pouco, como já tinha feito na partida contra a LDU. Já tem a coletiva do Diniz e eu vou botar na tela para a gente acompanhar junto e reagir junto ao professor. Vamos embora. Vamos lá, tá no ar. E não tem como também já começar a projetar esse jogo contra a LDU na coletiva do Diniz, vamos embora. Obrigado. Primeiramente, boa noite. E eu acho que o time do primeiro tempo conseguiu fazer uma partida equilibrada, tendo as condições possíveis. O Flamengo mereceu, foi uma vitória justa. Eu acho que a arbitragem também hoje foi muito bem, não interferiu em nada no jogo, muito bem mesmo, está de parabéns. E o nosso time no primeiro tempo conseguiu jogar de uma maneira equilibrada, subindo a marcação todo mundo junto. A gente preparou esse time um dia só, que foi ontem, para jogar. Falando com a fisiologia, com os próprios jogadores, aqueles que tinham condições, pelo menos para iniciar, porque era um jogo para a gente muito importante, porque a gente precisava vencer para ter uma chance de ganhar a Taça Guanabara. E aí no primeiro tempo foi tudo, correu até todo mundo, tudo dentro do esperado. Aí no intervalo a gente já teve que fazer 3 substituições. Pausa. Só uma pausa rapidinho. Correu tudo dentro do esperado no primeiro tempo? Gente, isso é que me assusta. O Diniz ficou satisfeito com o primeiro tempo do Fluminense. Ele acha que foi bom. E aí é que eu fico preocupado com isso. Se ele chegasse e falasse, olha, estamos cansados, o time não conseguiu ir bem nem no primeiro tempo, conseguimos segurar o 0-0, mas é um time que jogou abaixo do que eu queria, né? Não conseguiu ter velocidade, não conseguiu ter transição. Se ele falasse isso, eu ia ficar mais tranquilo. Mas se ele achou que foi bom o primeiro tempo, eu acho bastante preocupante. O que vocês acham? Vamos seguir, vai. Os 2 jogadores pediram, que estavam muito cansaço, o Guga e o Thiago Santos, e o Marlon sentiu o joelho. Então a gente já teve que fazer 3 alterações, aí mexemos um pouco na estrutura do time. E aí depois que o Flamengo fez o primeiro gol, a gente tinha ainda mais necessidade de avançar, porque a gente precisava fazer 2 gols, o jogo ficou um pouco mais desequilibrado e o Flamengo soube aproveitar e ganhou de uma maneira justa. Diniz, aqui. Flávio Amendola da Band. Vários jogadores falaram desde o desembarque do Fluminense da importância do descanso, né, num momento como esse, mas ao mesmo tempo vocês têm um jogo importantíssimo, decisivo, que vocês precisam trabalhar. Para você, como gestor, como treinador dessa equipe, como equilibrar essa carga de trabalho, mas ao mesmo tempo sabendo que alguns desses atletas precisam também de um tempo um pouco maior de descanso? Isso é uma coisa muito individual também, de jogador para jogador. Tem os dados fisiológicos, obviamente, que a gente leva em consideração, mas tem a característica de cada jogador, de como que eles reagem em determinados jogos. O Edlé, por exemplo, jogou lá os 90 minutos e jogou hoje 90 minutos como se não tivesse jogado na altitude. E tem jogador que está menos jogado, que sente um pouco mais, que acumula um pouco mais de toxina no corpo. A gente vai saber descansar, a gente tem um dia a mais, diferente é o jogo na quinta. A gente está já no Rio de Janeiro, a gente tem um dia a mais de descanso e na quinta-feira a gente vai estar com um time ok para fazer um grande jogo. Diniz, boa noite. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Diniz, a gente sabe que o fator cansaço, de fato, pesa muito. Mas hoje também a partida é tratada até como uma final antecipada devido à sua importância, ser um clássico, ser o Fla-Flu. O que o time do Fluminense pode levar de aprendizado dessa partida, um ajuste para a próxima final que é tão importante também? É difícil de ser respondido, né? A gente vai analisar o jogo depois, mas o time teve um comportamento bom no primeiro tempo, que o time que a gente preparou teve muito pouco tempo para ajustar o time para o jogo. E, obviamente, o Douglas também está bastante tempo que ele ficou nos Estados Unidos, um tempo sem jogar, o próprio Renato. Então, estava muito... Então, contratou por quê? Vou voltar ao que eu perguntei agora há pouco aqui. Esse negócio de começar essas desculpinhas, o Douglas estava há muito tempo sem jogar, o Renato está há muito tempo sem jogar. Então, contratou por quê esses caras, rapaz? Então, bota para jogar quem não está há muito tempo sem jogar, Diniz. Então, bota o Isaac para jogar. Então, bota o Arthur para jogar. Né? Bota os moleques.
Bota o Jean-Luc Mi, que foi contratado e não pisou em campo ainda. Ou esse também não pode jogar com 20 anos de idade? Estou entendendo. Bota o John Kennedy titular, então, que está em super ritmo de jogo. Ou você bota os caras que estão em condição de jogar, ou não bota. Ou você contrata quem tem condição de jogar, ou não contrata. Agora, fica difícil ficar botando esses caras para jogar, para ganhar forma física num clássico, num Fla-Flu. Eu defendi a escalação de Douglas Costa e Renato Augusto. Mas, para mim, eles estão em condição de jogo. Se eles não estão, como parece estar revelando aí o Diniz, então por que estão no Fluminense? Para começo de conversa. Treinando aí 2 meses. Vai demorar quanto para pegar a condição de jogo? Condição física de jogo? 6 meses? Olha, difícil, hein? Aí você começa a entender, começa a fazer sentido aquela história da velharia. Adianta ter tanto velho, tanto jogador veterano no elenco? O calor também. Então, se você falar do primeiro tempo, tem menos coisas para ajustar, e do segundo tempo mais coisas, por muita coisa devido ao cansaço. E as trocas a gente teve que fazer durante a partida, e a gente já estava sem o Samuel, tinha só o Guga para jogar, e aí o Guga sai, então, e outros jogadores que estão chegando, que estão se ambientando com uma nova forma tática de jogar. Então é uma coisa que aconteceu, a gente obviamente queria vencer, a gente fez de tudo para vencer, mas eu repeti, do primeiro tempo tem menos ajustes e no segundo tempo, obviamente, mais ajustes, mas muito por conta do cansaço e das trocas que a gente teve que fazer. Fernando, boa noite. Eduardo Alves, da Avável Brasil. Eu gostaria de perguntar a você como tem sido o processo de adaptação do Douglas Costa. Foi a segunda partida dele como titular pelo Fluminense hoje. Como tem sido no dia a dia com ele, enfim. O que você pode contar pra gente? É um jogador extremamente talentoso. Pra gente é uma alegria muito grande poder contar com o Douglas. Ele está readquirindo a melhor forma, uma gradativa, mas num passo até acho que acelerado. E eu tenho muita confiança que ele vai dar muitas alegrias para a torcida tricolor esse ano. Fernando, boa noite. Rafael Figueiredo, da TNT Esportes. Quinta-feira, uma decisão, um jogo importante para o Fluminense, um título inédito para o clube. Nesse pouco tempo que você vai ter de preparação, né, para acertar o time, como conter também a ansiedade às vésperas dessa decisão, enfim, além de tomar conta também do cansaço, né, como você falou agora? A gente vai ter que dar uma administrada na carga de treinamentos. Obviamente que o time que deve iniciar na quinta-feira também é um time que é mais jogado, que tem mais entrosamento. E quanto à ansiedade... Vai ser aquele time, né, Diniz? Vai ser a turma sub-40. Seja o que Deus quiser, né? Seja o que Deus quiser. Mas aí vou repetir para não ser incoerente também. Sub-40, sub-30, sub-20. Não adianta botar 11 titulares de 18 anos se a filosofia de jogo for essa. Toquinho para trás, toquinho para o lado. Sabe o que a LDU vai fazer? Vai ficar olhando. Vai ficar ali esperando o Fluminense. Se o Fluminense ficar tocando bolinha. Tem que ir para dentro. Tem que atropelar. Tem que ser trator. Né? Ficar com esse negócio de toquinho, os caras vão achar ótimo. Vai passar o primeiro tempo 0-0 e no segundo tempo o Fluminense vai vir para o desespero. É isso. Cara, espero que isso não aconteça, né? Espero que o Diniz venha com uma outra cabeça e com outro espírito, né? Esqueça, deixe de lado essa pior parte do dinizismo, do joguinho cadenciado, paciente, ficar tocando bolinha. Tem que ir para dentro dos caras, tem que atropelar. Tem que atropelar. Não tem outra forma de fazer isso na quinta-feira. E repito, obrigação. Tem total obrigação de ser campeão na quinta-feira o Fluminense. Vamos acabar de ver o Diniz aqui. Vamos embora. É normal, em vésperas de jogos decisivos e jogos importantes, no que diz respeito à Recopa, também é um título inédito para o Fluminense. Mas a gente vai saber trabalhar esses aspectos emocionais para a gente chegar em boas condições para fazer um bom jogo. Fernando, boa noite. André Leite, Rádio Celebridade News. Eu queria saber de um jogador que não jogou hoje, que é o Keno, e você falou que o André também comentou que o Marlon sentiu uma dor no joelho. Saber das condições desses jogadores para quinta-feira. O Marlon substituta ali de imediato na zaga, se preocupa, e o Keno, a situação dele? O Marlon acho que preocupa um pouco mais, por conta que ele teve que sair, se queixou uma dor forte no joelho. Bom, só fazendo esse remendo, então, o Marlon saiu porque sentiu dores no joelho, eu até comentei mais cedo,
que achei que o Marlon fazia um bom primeiro tempo e que talvez o Diniz tivesse aborrecido com ele com alguma coisa, alguma descompostura dele, mas nada disso. Saiu por problemas no joelho, então o Marlon saiu por problemas clínicos, né? Não jogou mal não no primeiro tempo. Só que o Keno não preocupa nada. O Keno foi um daqueles, a gente poupou mais ou menos metade dos titulares. O Keno só preocupa pelo que não está jogando, né, gente? O Diniz está dizendo que não preocupa a lesão, mas preocupa pelo que não está jogando o Keno. É mais um desses veteranos que está na curva descendente. Tomara que quinta-feira seja o dia dele, como foi na final da Libertadores, que ele jogou bem, deu 2 assistências. Vamos embora. De linha. E o Keno estava entre eles. Ele sentiu muito os efeitos da altitude, já sentiu muito lá no próprio jogo. A gente achou que era interessante poupá-lo. A outra hipótese do jogo era tirar todo mundo e botar um time com os 11 trocas, mas a gente foi conversando com os jogadores e essa acho que era a melhor estratégia para tentar vencer o jogo. Boa noite, Diniz, Cauantinoco aqui. Já pensando na Recopa, você espera que a LDU venha quinta-feira para o Maracanã para se defender a maior parte do tempo e isso te faz pensar em escalar um time com peças ainda mais ofensivas já de início, talvez o Renato Augusto, o John Kennedy? A gente tem que esperar as duas coisas. A gente tem que treinar esperando que eles possam vir com um bloco mais baixo do que lá e também pode ser que eles sejam mais agressivos na marcação. Acho que a gente tem que treinar para as duas situações. Quanto ao time, a gente ainda vai ver qual que é a melhor escalação para poder jogar na quinta-feira. Diniz, boa noite. Vitor Lessa aqui, do Jornal de 1902. Além das questões que você citou, né, da questão física, das mudanças que você teve que fazer, a gente teve a sensação de que, taticamente, a marcação do Flamengo foi muito predominante, estava muito bem encaixada. Deixa o like aí, galera. Larga o like aqui pro tio, dá essa moral. Que o time costuma fazer. Foi mais mérito do adversário ou faltou ao Fluminense também um pouco mais de atitude na tentativa de buscar essas alternativas e mudar o panorama do jogo, principalmente ali no segundo tempo, que você já citou que o time não teve uma atuação tão boa assim? Você acha que a gente teve dificuldade de sair no primeiro tempo? Isso sim. O Diniz acha que o Fluminense não teve dificuldade para sair no primeiro tempo. É o que ele está dizendo. Olha a carinha do Diniz. Acabou de questionar o Lessa sobre isso. Você acha? Não, só impressão. Diniz, quantas vezes o Fluminense saiu no primeiro tempo? Me responde você. Tá de sacanagem, né? Não é possível. Olha só. Tá debochando da pergunta. Tá questionando a pergunta do cara. Que jogo que ele viu? Não sei. Eu vi um jogo diferente do seu. Ah, é? O Flamengo, a gente teve muito mais... Ó, eu vi o mesmo jogo do Vitor Lessa, tá? Quero deixar bem registrado aqui. Muito mais agressiva na marcação. O Flamengo fez muito mais bola longa do que a gente no primeiro tempo. No segundo tempo, o fator do cansaço foi muito preponderante e mexer nas peças da estrutura para você encaixar a marcação de uma maneira mais efetiva fica mais difícil. Mas eu não concordo com a tua análise. No primeiro tempo, eu acho que a gente teve muita soberania, teve muita posse. Se você falar que faltou um pouco de profundidade ou muita profundidade... Um pouco? Faltou um pouco de profundidade? Tivemos muita posse? Futebol virou agora campeonato de posse de bola? Parece que sim, pro Diniz, sim. Ó, troféu, tive mais posse de bola. Foi 2-0 o Flamengo, mas a posse de bola foi nossa, né? Só falta ele dizer isso. Eu concordo que foi uma coisa que faltou hoje no jogo. A gente terminar mais as jogadas, tanto em cruzamento quanto em chutes fora da área. Eu acho que foi uma coisa que faltou durante o jogo todo. Mas no primeiro tempo a gente teve controle, não vi problema na saída. Teve uma ou duas vezes que o Flamengo encaixou a marcação. Nem foi... o Flamengo nem teve uma iniciativa muito grande de sair e marcar de uma maneira muito agressiva a nossa saída de bola. Eu não concordo com a análise que você fez no primeiro tempo. Diniz, boa noite. Rodrigo Machado, Rádio Transamérica. Queria saber das situações do Samuel Xavier e do Marcelo para quinta-feira. São jogadores que você conta para esse jogo decisivo ou, de repente, só nas finais aí do Campeonato Carioca? Os dois acho que são dúvidas. Não dá para pode ser que a gente possa contar, ou não, depende da melhora do Marcelo. E do Samuel também, como é que ele vai reagir aos treinamentos de amanhã e depois de amanhã, principalmente. Então... Galera, Samuel tá fora do campeonato, tá fora do ano, né? Samuel acho que chegou a jogar no inicinho, ou nem chegou, não tenho nem certeza se chegou a estrear. Enfim, Samuel tá fora 6 jogos. Vai jogar a final da Recopa? Vai entrar lépido e fagueiro no jogo contra a LDU? Não tem nenhuma situação, não tem nenhuma condição de fazer isso com bom senso, de fazer isso com segurança. Um cara que não joga 6, 7 jogos. Não faz sentido nenhum. Né? E o Marcelo saiu com 10 minutos no Equador, vai começar jogando no Maracanã.
Qual é a condição que a gente que tenha de segurança de que o Marcelo vai ter condições físicas para jogar a partir de quinta-feira, uma partida de decisão de campeonato? É uma temeridade. Eu acho que não tem nenhuma, tem nem que se considerar de forma realística a escalação de Samuel Xavier e Marcelo como titulares de quinta-feira. Esquece isso aí, cara. Tem que ser campeão, não é botar jogador famoso para jogar, não. Sinto muito. Eu não tenho muito como te aferir de uma maneira muito precisa se a gente vai contar com eles para quinta-feira ou não. Diniz, obrigado. Obrigado, gente. Boa noite. É isso aí, Diniz. Obrigado. Né? Obrigado. De preferência, reflita, volte atrás, que é o melhor que você tem a fazer de hoje até quinta-feira.